crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora, quem vê a morte enfrentarei sem medo então, terei vitória. O meu Jesus que vive em mim, eu posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Graça e paz, queridos irmãos, nesta manhã de domingo, onde nos encontramos mais uma vez aqui e podemos então compartilhar com os irmãos a palavra, o louvor, a adoração ao nosso Deus, assim como também nessa manhã de Páscoa, onde nesses dias nós tivemos aí as comemorações da Páscoa restritos em casa e nessa manhã onde nós celebramos a ressurreição, que seria hoje
como todos os anos, no culto, o culto da ressurreição no templo, e hoje podemos então fazer esse culto da ressurreição em casa, podemos fazer esse culto da ressurreição bem particular com nossa família. Mas, apesar dos momentos e das circunstâncias, tudo nos traz um aprendizado. E, logicamente, o aprendizado que fica nessa manhã é que o Senhor continua conosco em todos os momentos, tanto no templo como em nossas casas. Então, desde já, queremos desejar a você uma feliz Páscoa, um domingo na presença de Deus, um domingo de alegria, onde hoje, de fato, celebramos a ressurreição daquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, Cristo Jesus, o Senhor. Então, nós nos sentimos alegres nesta manhã, poder compartilhar com você, mas gostaríamos de chamar a sua atenção para que a gente pudesse, então, orar ao Senhor nesse início de trabalho, uma vez que nós fomos mobilizados a uma chamada de oração através do hino, porque Ele vive. Ele está vivo, presente e está conosco, com certeza. Então vamos orar, vamos à presença de Deus. Gostaria que você pudesse estar conosco em oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas benignidades são grandes para conosco. Pedimos ao Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a todos quanto este vídeo irá alcançar e está alcançando. Assim como também, ó Deus, nós te pedimos por nossa nação, te pedimos pelas nações do mundo inteiro, pedimos pela economia do mundo inteiro, pedimos, ó Deus, por cada um que está em sua casa, que está, ó Deus, de quarentena, aguardando esse momento passar. E tudo nesta vida passa, menos Cristo Jesus, diz a tua palavra. Cristo Jesus jamais passará. Então, nós glorificamos o teu santo nome, porque o nome bendito de Jesus é acima de todo nome. Te glorificamos nesta manhã, domingo, e assim nós agradecemos ao Senhor pela ressurreição dos mortos, em nome de Jesus. Amém. E assim nós podemos já chamar a sua atenção para este momento aqui, onde nós compartilhamos o texto indicado pela revista do trimestre passado, porque nós estamos ainda fazendo já a finalização da revista do trimestre passado, de nossa Convenção Batista Brasileira. Nós estamos hoje de manhã promovendo o culto da Escola Bíblica Dominical, principalmente para os irmãos da PIB Moreno, mas não resta dúvida que todos aqueles que estão nos ouvindo podem compartilhar conosco com a sua Bíblia, compartilhar dos textos sagrados. Hoje nós recebemos um convite direto do texto de Provérbios, capítulos do 1 ao 7, para que a gente possa de fato refletir sobre os conselhos de Deus, as instruções de Deus para as nossas vidas. E nesses dias nós estamos falando muito sobre conselhos, sobre advertências, sobre a visão de observar o que é que de fato está ao nosso redor, de não passar desapercebidos aos movimentos desta vida. Então, nós estamos sendo convocados a prestar bem atenção nesses dias de quarentena, onde podemos refletir muito mais, refletir diante daquilo que vem nos acontecendo, diante daquilo que nós não podíamos refletir no corre-corre da vida. Então, podemos agora refletir. E nessa manhã, nós então te convidamos a você abrir a sua Bíblia no texto de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 7. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu gostaria de lançar mais um hino
aí de louvor e adoração a Deus, à medida que você vai aí se preparando com a sua Bíblia e vendo os textos para que a gente possa aí fazendo a exegese desses textos e vendo as instruções paternas que Deus nos dá para que possamos viver e viver em sabedoria, em instrução de Deus. Então vamos louvar ao Senhor com este hino de louvor a Deus. Aí fazendo a execução. Nossa vida. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria que toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso
continua sendo o mesmo Deus, grande e excelso. E aleluia, porque o Senhor é grande nos céus e também na terra. Eu quero aqui te convidar para que a gente possa então estudar o texto de Provérbios, que faz aí a nossa meditação desta manhã, inclusive trazendo vários conselhos para os filhos e para uma sociedade que precisa todos os dias de conselhos bons, conselhos de Deus, para poder sobreviver diante de tantos momentos difíceis. Além do que, a Bíblia diz que os conselhos de Deus são os melhores conselhos que um homem pode ter. Então, os conselhos de Deus é um conselho bom. E aí vem pela visão patriarcal, a visão de que Ele é o Pai eterno e sustentador, sendo Ele o esteio da nossa vida. Então, Ele é o esteio da casa, Ele é o esteio, o sustentador da nossa vida, da nossa casa. Então, os conselhos de Deus vêm através do texto de Provérbios. E aí, na nossa revista, nós temos as instruções paternas, conselhos aos filhos. Mas eu quero aqui fazer o seguinte com você nesta manhã. Eu quero trabalhar sintetizando os capítulos do texto de Provérbios de 1 ao 7. Ou seja, começando pelo capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, a gente passear por estes capítulos, fazendo então aí a sintetização deles, à medida que a gente também faz a aplicação e a exegese dessa literatura maravilhosa, desse texto maravilhoso que é o texto de Provérbios. Provérbios nos convida então a ver que o rei promove um celeiro de conhecimento, de conselhos bons, através daquele que ressuscita, daquele que tem poder sobre a vida e a morte, aquele que ressuscitou dentre os mortos, né? Então, ele fala de Deus, o único que tem autoridade para estas coisas. Então, ele no capítulo 1 trabalha o filho que deve ouvir a instrução do Pai eterno. Ele fala sobre a necessidade do filho observar os conselhos de seu pai e de sua mãe, assim como também a necessidade de escutar os conselhos de Deus. Ele agora usa a figura do pai e da mãe, esse laço materno e paterno, para mostrar que há um amor tão grande que nesse amor, nessa relação, a gente então tem aí a promoção de um conselho agradável e bom para nós. E aí ele diz que aqueles que amam o seu pai e sua mãe, consequentemente, ouvirão os conselhos de seu pai e de sua mãe. Mas ele está falando justamente dos conselhos ético-moral, porque nós temos um grave problema aí. É o seguinte: quando o pai e a mãe não têm conselhos para dar, e aí a gente tem um grande problema com relação ao que o próprio texto nos convoca a ver. Ele nos convoca a ver que o pai e a mãe são duas figuras extremamente importantes na vida de um filho. À medida também que ele nos convoca a ver que o pai e a mãe precisam ser exemplos, precisam ter bagagem para orientar seus filhos. Se não tiver a instrução de Deus, como poderão instruir seus próprios filhos? Perceba a síntese que a gente faz já dos primeiros momentos do capítulo 1 de Provérbios. E aí é interessante observarmos que, quanto a esse contexto, nós temos aí então um problema muito aparente na nossa sociedade, que é o seguinte: muitos pais
e muitas mães querem ter filhos bons e filhos obedientes. No entanto, nem ele e nem ela são obedientes. Então, não é assim que o texto está dizendo. O texto está dizendo que é uma sequência. Tanto o pai como a mãe obedecem ao Deus Criador e, à medida que aprendem, repassam toda essa sabedoria e este conhecimento para seus filhos. Passando para os seus filhos, então, eles passarão para os filhos dos filhos e assim segue as gerações. Isso se torna um aprendizado de geração em geração. Por isso, no conhecimento judaico, a visão da transmissão, do pensamento, da instrução, da sabedoria de Deus, passando de pai para filho através da visão oral, passando de pai para filho, instruindo oralmente os seus filhos, eles conheceriam e teriam conhecimento, logicamente, da palavra de Deus, da visão maior de Deus sobre cada humano, cada ser humano, e aí ele nos traz então o entendimento de que vai passando de geração em geração. É por isso que os colares para o pescoço dos filhos são uma espécie de prêmio para eles. Então, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Nesse texto de Provérbios, capítulo 1, nós temos aí um convite expresso para uma obediência direta. É interessante que os filhos são convocados a obedecer, mesmo sendo seduzidos, ou seja, que eles resistam os momentos difíceis, que eles resistam às tentações, que eles resistam à sedução. E quando o Provérbios nos convoca a ver que a sedução nada mais é do que um auto-engano, do que uma propaganda enganosa, do que algo que não agrada a Deus, nem aos pais, nem à família, de uma maneira geral, ele nos mostra a ver a excelência de se resguardar à medida que não aceitamos isto em nossa vida. E quando nós fazemos a aplicação disto em nossa vida, nós observamos que grande parte dos filhos, e aí a gente fala isso numa visão ampla, grande parte dos filhos tem uma tendência a ouvir mais os de fora do que os de dentro de casa. Observa bem aí, justamente que não é assim no dia a dia. Ou seja, você observa mais que os filhos dão mais ouvidos aos de fora do que aos de dentro. Já diz a palavra que quando Jesus chegou em Jerusalém ou em muitas outras regiões, Jesus então foi desprezado. Jesus foi desprezado pelo fato de que o profeta de casa não faz milagre. Então, é muito comum nós observarmos isso, que o profeta de casa não faz milagre, mas é para fazer. No entanto, é quando nós observamos a questão da postura de cada um, a vivência de cada um, a experiência de cada um, o conhecimento de cada um a respeito daquilo que conhece Deus e passa para a sua própria casa. Então, diante disso, nós observamos o convite a observarmos essas questões. Assim como também observamos a excelência no capítulo 2, ele nos convocando a ver a excelência da sabedoria. Isto nos faz observar, então, o quanto Salomão faz uma reflexão sobre a sabedoria. E sabedoria aqui é justamente
tida como aquela que é vista de um modo muito especial. Não é uma sabedoria de um conhecimento, mas uma sabedoria no aspecto de palavras sábias, caminhos sábios, pensamentos sábios. Por isso que a sabedoria aqui por Salomão é exaltada. Por quê? Porque ele está falando justamente de que os caminhos sábios, os pensamentos sábios, ele vem da parte de Deus e não da parte dos homens. Os homens não têm sabedoria, assim como Deus tem sabedoria. Ou seja, o conhecimento dos homens é muito pouco em relação ao conhecimento de Deus. Assim como Deus tem sabedoria por ter vivência eterna e Senhor eterno, assim também ele fala que as suas palavras são mais sábias do que as palavras de todos os homens. Isto é notório, isto é visto como um fato. A Bíblia já nos declara que ele é superior e Senhor de todas as coisas. Então, se ele é Senhor e superior de todas as coisas, ele é mais sábio do que todos os homens. Ele é conhecedor de todo o caminho, de todo o pensamento. Ele é o Senhor de tudo. Então, a excelência da sabedoria se faz quando nós, então, aceitamos os caminhos de Deus, os conselhos de Deus. Isso nós observamos diante da proclamação que ele faz do capítulo 1, fazendo com que observemos a importância dos conselhos que recebemos dentro de casa. E ele vai um apelo direto aos filhos, os conselhos de um pai e de uma mãe com relação aos seus filhos, isso na ordem natural, são conselhos bons. Por que eu estou falando na ordem natural? Porque é mais do que normal que um pai e uma mãe queira o bem de seus filhos, ou do seu filho, no singular, ou no plural dos seus filhos. Mas quando a gente vê uma desordem com relação a essa ordem natural, é quando os pais não querem os bens de seus filhos, e nem os filhos querem os bens de seus pais, ou o bem de seus pais. Isso se torna uma ordem sobrenatural, uma desordem. Então, na verdade, os pais querem os bens ou o bem de seus filhos. E aí a gente tem a instrução boa, agradável, perfeita para os seus filhos. Então, Provérbios nos mostra que assim é a visão de Deus para nós. A visão de Deus para nós é a visão de palavras boas, de caminhos bons, de mandamentos que fazem com que o nosso perfil, caráter, seja moldado para melhor, à medida que não nos contaminemos com o que não presta, mas antes a gente procure os conselhos bons e procure viver o que é bom. E aí ele está dizendo, foge da aparência do mal, foge do caminho perverso. Se alguém te convida a fazer o que não serve, não presta, ele chega a dizer, se alguém te convida a derramar sangue, foge dele, porque ninguém, portanto, pode fugir da justiça de Deus, e o sangue daquele que derramaste haverá de vir numa cobrança contra ti. Então a gente observa a sabedoria imensa do texto de Provérbios, nos dizendo que a justiça de Deus é perfeita, a retidão do Senhor é para sempre. Então, ele nos convoca a ver isto, da mesma forma que ele diz que isto é agradável aos nossos ouvidos, isto é tão bom, porque agrada aos nossos ouvidos, porque é bom. E se agrada aos nossos ouvidos, é porque ele está dizendo que isto é para a nossa alma. E aí o texto de Provérbios nos provoca a ver estas coisas. Eu quero compartilhar aí contigo, onde a gente tem a instrução que segue, nos dando então a visão do tempo, daquilo que
Ele quer falar para nós a seu tempo. E aí nós entendemos o seguinte: entendemos que à medida que buscamos ao Senhor, Ele está dizendo, aqueles que buscam o Senhor, verso 6, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento, porque Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, isso entrará na tua alma, e o conhecimento será agradável à tua boca. No capítulo 2, nós temos aí então, nos versos 6, 7, 8 e 9, temos então esse percurso que ele faz, nos ensinando sobre a necessidade de termos sabedoria de vivência, sabedoria para então ensinar, sabedoria para viver nesta vida sem aceitação do mal. E aí o convite é para todos. Também ele nos convida a verificar no capítulo 3, eu gostaria que você pudesse aí observar o capítulo 3. O capítulo 3 nós temos então um convite direto à obediência ao Senhor, e aquilo que nós tínhamos falado até pouco tempo, sintetizando esses capítulos, para que a gente tenha então um desfecho dessa leitura. E aí ele diz assim, o obedecer ao Senhor é princípio. E aí ele diz, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E aí a gente observa que os conselhos de Deus prolongam os nossos dias. Por que eles prolongam os nossos dias? Como diz então o sábio Salomão. Ele diz, prolonga os nossos dias porque passamos a viver de maneira boa, agradável, justa e perfeita aos olhos de Deus. E quando nós aceitamos os bons conselhos de Deus, os mandamentos de Deus, a proposta de Deus, é mais do que natural e pela ordem sequencial de que sobre nós repouse então as bênçãos do Senhor, sobre nós repouse então a bondade do Senhor, sobre nós repouse longevitude, sobre nós repouse então a benignidade do Senhor, sobre nós repouse então a proteção divina, a graça divina. Por quê? Porque estamos trazendo para nós mesmos, para nossas casas, as bênçãos de Deus, que é os caminhos de Deus, a postura de uma vida boa, agradável e reta. E aí ele nos convida a ver este perfil de vida melhor do que qualquer outro perfil. E aí ele diz que este perfil é o perfil que prolonga as nossas vidas na terra. Porque aí ele faz justamente o que os nossos olhos precisam ver. É melhor ser bom do que ser ruim. Eles nos mostram isso. Eles querem mostrar que o nosso olhar deve estar diante dessa percepção de que é melhor ser bom do que ser ruim, de que é melhor obediente do que desobediente, que é melhor ser homens limpos de coração do que ser sujos, impuros de coração. E aí ele faz com que percebamos que isto é o que
nos faz entender e viver bem e prolongar-se os nossos dias na terra. Então, ele diz que isto é saudável, é saúde. Será isto, vê aí no verso 3, capítulo 3, verso 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Está vendo? É saúde. Então, antes de que alguém dissesse mente sã, corpo são, Jesus, Deus, o Espírito de Deus, já tinha refletido isso, dizendo que à medida que o nosso coração, a nossa mente está sã, está limpa, saudável, cheias de pensamentos bons, de palavras boas, então haverá uma saúde mental, espiritual, uma saúde para a nossa própria vida e para a nossa casa. Então, ele me convida e te convida a ter uma saúde sem igual, através de um coração cheio de conhecimento de Deus, cheio de plenitude de Deus, cheio de conhecimento e mandamentos do Senhor na nossa vida. Ele diz: despreza aquele que promove iniquidade, aquele que promove então toda sorte de maldade, despreza eles. E ao invés de promover maldade, promove o bem. E aí verás que o bem do Senhor virá sobre vós. A gente sabe que as palavras têm poder. A gente sabe que a palavra, ela é muito forte. E como diz a própria Escritura, a palavra do Senhor não volta vazia. Então ela vai e alcança alguém. Ela vai e alcança os nossos ouvidos e o nosso coração. Assim como esta palavra agora está alcançando o teu coração. E nos faz refletir sobre aquilo que estamos sendo hoje. Na verdade, quais os conselhos que nós estamos tomando? Quais são as posturas que nós estamos tendo diante dos conselhos que estamos tomando? Se estamos tomando conselhos ruins, estamos tendo postura ruim, atitude ruim. Se estamos tendo conselhos bons, estamos tomando os conselhos bons e tendo atitudes boas. Isto, então, é colocado diante de nós para que possamos entender que este dualismo ético que nos é colocado, o bem e o mal, a vida e a morte, como nós estamos vivendo nesta manhã, uma manhã de ressurreição, uma manhã de Páscoa, onde a gente promove então a ressurreição de Cristo, a gente celebra, a gente revive isto. Então nada melhor do que ver também que a morte é ruim, a vida é boa. Então a morte é escuridão, a vida é luz. Vê o dualismo que nós encontramos aí. Encontramos esse dualismo diariamente nas nossas vidas. Ter vida com abundância é bem melhor do que ter morte e escuridão. Salomão nos faz observar estas coisas, como tantas outras que vão sendo colocadas nos próximos capítulos. Assim como ele nos faz ver que é bom estar na disciplina do Senhor, estar dentro dos conselhos do Senhor. No verso 11 do capítulo 3, nós temos aí que Salomão nos aconselha que é melhor a disciplina do Senhor do que qualquer outra coisa. Ele promove a disciplina como algo bom e agradável, porque na disciplina passamos a reconhecer aonde estamos errando os nossos erros. No capítulo 3, nós temos então aí essa exortação, e no capítulo 4, eu quero que você possa aí observando a perspectiva também da lição,
quando nos fala do capítulo 3, nós temos aí o temor do Senhor é a base da vida, e ele prossegue mostrando que o temor do Senhor é bom. Aí, no capítulo 4, nós temos a exortação paterna, aquilo que nós estamos vendo em sequência, ou seja, ele vem exortando, e aí ele começa mostrando: ouve, filhos, a instrução do Pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Ele fala que o que ele está oferecendo é a melhor oportunidade que temos nesta vida. É a melhor coisa que temos em mãos nesta vida. Então, ele está dizendo que o conhecimento de Deus, a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a palavra de Deus, ela é boa e é o melhor que temos em mãos hoje. Por quê? Porque ela é tida como um tesouro grande, excelente, bom. Esse tesouro é o tesouro que reflete a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Para aqueles que estão nos ouvindo, eu só quero fazer uma ressalva aqui, que essa lição que nós estamos fazendo é a lição da nossa revista, da IBD, e é a lição de número 7, não é? Então, só para fazer aí a ressalva. Muito embora nós colocamos lá no grupo da igreja a lição, o número da lição e o título dela. Mas no capítulo 4 nós encontramos aí essa exortação que é feita. À medida que no capítulo 5, veja aí, no capítulo 5 nós temos a advertência contra as paixões desta vida. Perceba que ele está dizendo que tem muita coisa que pode nos seduzir. E aí no capítulo 5 ele fala que o que é sábio, o que é inteligente, o que de fato guarda a instrução de Deus, não escuta as instruções do mundo, ou as instruções da carne, ou as suas paixões, ou as suas tentações. Com isso, ele diz que à medida que nós rejeitamos estas coisas, passamos a desfrutar de uma vida sadia e uma vida estável na presença de Deus. É os dois lados. E aí ele diz, vem aí no capítulo 5, Provérbios capítulo 5, ele fala sobre isso. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência. Deus nos convocando a ver a capacidade que ele tem como grande professor, mestre, doutor, PhD, excelência que ele é, e nos mostra ver que o seu conselho, a sua capacidade é muito maior do que de todos os homens. E aí ele diz, inclina os ouvidos para que conserves a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Perceba aí então o quanto é tentador, como ele está falando, o quanto nos parece bom, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que é ruim, é maligno, mas o fim dela é amargoso, o fim dela é obscuro, o fim dela é terrível, agudo como a espada de 2 gumes é o fim dela. E aí a gente observa que ele nos faz a reflexão de que todos os desígnios da carne, todas as provocações da carne, toda transgressão, toda carnalidade nos provoca então um pavor da morte,
À medida que, quando nós observamos os caminhos de Deus, observamos então a alegria da vida, observamos a contradição daquilo que gera morte, que gera a escuridão. E aí a gente observa estas coisas. Assim também, eu quero te fazer refletir sobre estes conselhos, quando ele nos mostra que as paixões dessa vida, elas são passageiras, mas aquilo que é de Deus é eterno. Então ele faz com que eu e você reflita sobre isto, vendo que não há proveito nenhum naqueles que desfrutam desse tipo de vivência ou de aceitação, mas aqueles que aceitam a Deus e os seus caminhos, estes terão muito mais vida e amplitude. No capítulo 6, nós temos aí uma advertência que ele faz, e é muito contemporânea, e sempre foi para todas as gerações, quanto a sermos fiadores, a sermos aquele que se predispõe a ajudar ao outro, né? Sendo um fiador de uma dívida. E é interessante nós observarmos isso, porque isto é um dos pontos que mais prejudica e vem prejudicando a sociedade de um modo geral. Em quem confiar? Né? É uma pergunta que fazemos nesta manhã. Quem de fato é confiável? E aí só percebemos isso quando a gente se torna fiador, como Salomão está dizendo. Quando você se torna um fiador, ou seja, um responsável pela dívida do outro, é que aí você sabe quem é o outro. Então, quantas pessoas compraram alguma coisa e outros que foram fiadores e depois tiveram que pagar a dívida porque as pessoas que convocaram seus amigos, parentes, seja quem for, para ser um fiador, para ser aquele que a cobrança vai chegar se ele não pagar, se ele não cumprir com o acordo dele, vai vir o fiador ou a segunda pessoa que se comprometeu aí para honrar os compromissos. E quantos já tiveram grandes decepções com relação a isso? Isso nos chama a atenção sobre a questão da confiança, não é? A confiança, ela é tão importante nas nossas vidas ao ponto de estarmos sempre atentos com relação a isso, para que não haja desconfiança ou descrédito, ou que não se rompa o laço da confiança que depositamos no outro. Uma vez quebrado, uma vez rompido esse laço da confiança, sempre haverá desconfiança, porque o elo está partido. E isso é em todos os âmbitos, não só nas dívidas, não só nas questões financeiras, como também nos relacionamentos. Então, quantos relacionamentos quebrados por falta de confiança? Quantos relacionamentos que estão aí à beira de um caos por conta da confiança? Então, devemos ter isto como princípio muito básico, que é confiar e sermos de fato confiáveis. Então, nós temos aí tanto a questão de um lado como do outro, confiar e sermos confiados. E aí ele nos faz essa advertência, assim como também Provérbios nos faz a advertência. Eu estou seguindo aí e sintetizando a lição da nossa manhã, da nossa EBD. Ele nos faz a referência sobre aquele que é preguiçoso, e aí ele nos convida a ver que existe o preguiçoso e existe aquele que não está tendo oportunidade. O que não está tendo oportunidade é fato, ele está desprovido. Mas aquele que é preguiçoso, ele é visto como aquele que não se esforça, não busca. E aí
podemos então até perceber nas Sagradas Escrituras que há um convite direto para os que são preguiçosos a ver como funciona então as formigas. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso, para aprenderes com ela como elas trabalham e acumulam comida, para quando chegar os dias de inverno, elas tenham então mantimento para os dias de inverno. Então isso é uma forma de nos mostrar os erros, as faltas, os momentos que a gente precisa melhorar. E aí o que está sem oportunidade, continua se esforçando que as portas vão se abrir. Continua labutando, continua insistindo que as portas vão se abrir, com certeza. Já o preguiçoso, ele nos convida a verificar que ele só pensa em dormir, ele só pensa em ter as coisas facilmente. É preciso que ele seja despertado para entender que nada nesta vida é fácil. Tudo nesta vida é com sacrifício, é com luta. E nós não construiremos nada sem luta. Nós não estaremos seguros ou amparados se não estivermos lutando contra as coisas terríveis que nos cercam, à medida que não nos esforcemos para buscar a Deus. Devemos buscar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. É por isso que há uma luta do bem contra o mal, há uma luta das trevas contra a luz. Então, há um esforço na busca pelo o que é bom, o que é santo, o que é agradável. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, não é assim? Então devemos buscar o Senhor. Há uma luta, um esforço aí. Então o preguiçoso, ele se acomoda e nada faz. Então a Bíblia diz que Deus não tem prazer no preguiçoso. Então todos aqueles que ele nos convoca, todos aqueles a trabalharem, a observar o que de fato é agradável e bom aos olhos de Deus e também nos olhos da comunidade, comunitário, de um povo, de uma nação, de um grupo, seja lá a que pertencemos àquele grupo. Mas ele está nos convidando a ser batalhador. E aí, desperta do sono, até preguei a semana passada sobre isso, desperta do sono, porque o sono, na verdade, não pode te atrapalhar. Assim como também ele nos mostra que no capítulo 7, aí eu quero agora ir direto para o capítulo 7, porque o nosso tempo já está se esgotando. Eu quero ir para o capítulo 7 para que você veja as advertências. E aí a gente chega às fases finais de nossa revista, nos mostrando que é importante que observemos esses conselhos, porque esses conselhos farão mudança na nossa vida, no nosso comportamento. E aí isso reflete direto nas atitudes que estamos tomando, nas decisões que estamos tomando. Qual é a decisão que você tem que tomar? Quais são as suas palavras para o exato momento? Então, diante das circunstâncias, diante dos momentos. E assim como diante desse momento, qual é a sua atitude diante deste momento? Não é? Como você está vendo essa pandemia? Como você está vendo esses momentos de confinamento? Você está vendo pelo lado bom do aprendizado, da experiência, de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Ele morreu e ressuscitou e vive está, que Ele é a nossa Páscoa, que Ele está ensinando o mundo inteiro, de fato, que Ele é quem domina e quem rege o universo e toda a terra, e Deus está trabalhando perfeitamente, sem nenhuma sombra de dúvida. Eu te convido agora a ver o quanto Deus está trabalhando. Vamos ver agora o quanto Deus está trabalhando? Eu gostaria que você percebesse que você está sentado ou em pé, como você esteja agora aí. Você está aí, mas você não está sentindo a terra girar, mas ela está girando. Começamos o nosso trabalho às 10 horas
Já são 11h03. O sol está se movendo, ou melhor, a terra está se movendo. O sol nasceu e vai já se pôr. Nós podemos então perceber que a terra está se movendo e através da luz nós estamos vendo as horas passarem. E já chegará a escuridão, que é a noite, e teremos o astro aí da noite, a nossa lua. Percebe? Deus está trabalhando, Deus está se movendo, ainda que você não esteja percebendo. Mas assim como o dia de hoje nasceu, ele há de se findar, e nós não estamos sentindo, nós estamos, sentados em nossas casas, parados, e não estamos vendo ou percebendo este movimento, mas sabemos que está acontecendo, porque há poucos instantes era 7 horas da manhã, 8 horas, 9 horas, 10, 11 horas da manhã, e já dá o meio-dia. Então, nós estamos percebendo esta mudança, muito embora nós não estamos vendo isso nitidamente através dos nossos olhos, mas é um fato. Então, Deus está trabalhando, Deus está se movendo, Deus está agindo. Muito embora você esteja olhando e vendo as coisas paradas, mas nada está parado. Tudo está em pleno movimento, porque Deus é grande e Ele está fazendo todas estas coisas. Imaginemos então se a terra girasse e a gente tivesse que se mover numa verdadeira bagunça, algazarra de um movimento que não nos deixasse estabilizados. Como Ele é grande, ao ponto de reger e mover todo o universo, e estamos aqui parados observando e falando e observando as Escrituras e conversando com você lá do outro lado. Então percebe aí a grandeza de Deus, percebe então a majestade do Senhor, como Ele é fiel. Isso porque eu não estou falando da lei da gravidade, que está nos puxando para baixo, nos mantendo aqui, senão a gente não estava aqui. Enfim, Deus é muito, mas muito capaz, conhecedor, grandioso, Senhor, é o grande regente de tudo isto que Ele mesmo criou. Então, o capítulo 7 nos dá as consolações de que o Senhor, de fato, faz com que guardemos a sua palavra e olhemos para a lei, que a lei dele é excelente, chega a ser menina dos olhos, chega a ser tão preciosa e majestosa. Escreve esta lei nas tábuas do teu coração, porque ficando na tua alma, dentro de ti, ela te fará muito bem. Será benéfica, será luz, será irradiante. Ela vai resplandecer a tua alma, a tua vida. E por fim, as considerações finais do autor da nossa revista nos diz assim. Eu gostaria de ler para que a gente pudesse então compartilhar com os irmãos que têm a revista. Ele diz assim, texto de Provérbios, leia com calma esses primeiros capítulos e análise de cada sugestão ou das sugestões para saber como você está vivendo, está agindo, está se comportando. Tem efeito de decisões e isto nos busca ver as nossas atitudes com relação à sabedoria que estamos tendo. Consulta o Senhor para saberes o quanto Ele é bom e o quanto você deve buscar nele sabedoria. O quanto elas serão agradáveis aos seus olhos, assim como aos olhos de Deus. Que conselhos dados, ou os conselhos dados de Salomão têm sido para nós no dia a dia, na prática, para que possamos vivenciar isto como forma de vida. Então, ele me convida e te convida
a olharmos as nossas atitudes, a olharmos o nosso viver, a olharmos então a nossa postura diante das nossas atitudes. Aí fica o conselho final para os pais, mães e filhos. Tanto os pais devem seguir os conselhos do Senhor para passar para os seus filhos, tanto os filhos devem acatar e guardar os conselhos de seus pais para que possam ir bem na sua vida e sirvam de alicerce de base para o seu viver. Então, a gente tem aí este desfecho muito importante para a vida, para as nossas casas. E aí eu te chamo mais um louvor e com isso nós estamos findando ou encerrando esse trabalho pela manhã, suspendendo ele, e logo mais à noite te convido a estar conosco. Logo às 7 horas da noite estaremos mais uma vez em transmissão ao vivo e louvando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor e meditando sobre a sua boa e agradável e perfeita palavra. Assim, te convido agora a cantar em tua casa este belíssimo louvor. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Meu coração
Tu és minha luz. Eu te agradeço.